Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Opa. Eu falo baixinho, graças a Deus, né? Irmãos, perdoem pelo adolescente guitarrista ali, estava aprendendo, ele errou as notas, tudo ali. Mas foi maravilhoso louvar com vocês, irmãos. Vocês vieram nesse louvor junto com a gente. Isso é maravilhoso. Como é bom podermos juntos louvarmos a esse Deus, que é o único digno, né, de louvor e de adoração. E foi-me incumbido nessa noite trazer uma mensagem um pouco mais direcionada para os jovens e adolescentes. Nós, jovens e adolescentes, né? Podemos falar assim. E a gente vai compartilhar um pouco a palavra de Deus nessa noite, seguindo esse desafio que nos foi proposto, essa ideia de falar um pouco para os nossos jovens do que o mundo tem oferecido e do que Deus tem para oferecer para eles. E a gente vai falar um pouquinho sobre conselhos práticos para nós jovens. Então, a palavra é direcionada para eles. Mas eu gostaria que você, meu querido irmão, que você, minha querida irmã, se atentasse bastante ao que a gente vai conversar aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao seu coração também. Amém? Para nós começarmos de maneira melhor, o Rodrigo Perfeito orou pela minha vida, orou pela nossa vida. Sempre que eu subo nesse púlpito, a minha oração aqui é misericórdia e graça, mais uma vez, né, Deus? Usa de misericórdia para com esse teu servo, para que eu não fale nada que venha de mim, mas tudo que floresça a partir do Espírito Santo. E para nós começarmos essa conversa um pouquinho, eu queria trazer o texto base dessa noite, que é Romanos 12:2. Eu acho que a gente não consegue falar com jovens, apresentar um pouco sobre conselhos práticos para a juventude se a gente não citar esse texto de Romanos. Então, texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, irmã, obrigado. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do seu entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Oração é igual caldo de galinha, né? Não faz mal para ninguém. Não quer demais. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua presença no nosso meio, ó Pai. Nós te agradecemos por esses louvores que foram entoados. Nós te agradecemos porque nós podemos sentir a tua presença aqui no nosso meio. Obrigado pela vida de cada um desses jovens e de cada um desses adolescentes que estão participando desse momento do culto, ó Pai. Que isso seja um despertar para a vida deles, que eles entendam desde já o quanto é importante para a vida da igreja, que eles sejam participativos, ó Pai, não apenas ouvintes, não apenas participantes, mas realmente ativos, ó Pai, dentro da tua casa. Que em nome de Jesus isso seja uma verdade em todas as nossas vidas também. Te pedimos para que o Senhor use de misericórdia e graça mais uma vez para com a minha vida, para que a tua palavra seja ministrada de uma forma clara e objetiva aqui, ó Pai, e que nada que venha do homem possa passar por esse microfone, mas que o Senhor esteja direcionando cada uma das minhas palavras para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém? Gente, adolescência, vocês lembram como que é, irmãos? Teve alguns que foi mais recente, né? Teve outros que a adolescência já foi alguns anos atrás, né? Né, vó Maria? A avó completou mais um ano esses dias aí, para quem não sabe. Olha lá, minha cocota. Alguns passamos pela adolescência agora recente. Alguns estamos vivendo esse período da adolescência, da juventude. Mas o que não é segredo para nenhum de nós, nem para nós que passamos há muitos anos atrás, ou recente, ou estamos vivendo, é que o mundo
está ofertando de tudo, em bandejas, decoradas, bonitas, enfeitadas, e falando: tudo é de vocês, basta querer, basta abraçar. E qual que é o grande risco disso? Porque quando a gente fala de adolescência, quando a gente fala de juventude, é uma fase de muitas descobertas, de tomadas de decisões, de lutas internas. Momentos que todos nós passamos, e ainda passamos. Não diferente, mas eles estão descobrindo as grandes coisas da vida. E é muito interessante que eu me lembro, na minha fase de adolescência, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu já achava que era cheio de conhecimento e de sabedoria. Eu me julgava muito inteligente. E quando eu recebia conselhos dos meus pais, eu falava: ô mãe, sabe de nada. Ô mãe, isso aí, na sua época de adolescente, lá em meados de... não vou revelar a data. Mas a gente tem essa impressão. A gente sabe de tudo. A gente conhece tudo. E a gente pode tudo. E a Bíblia fala bem claramente: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não é porque eu posso fazer tudo que vale a pena ser feito tudo. A gente tem que lembrar sempre, meus queridos jovens, meus queridos adolescentes, que as decisões que tomarmos hoje vão ecoar para o resto das nossas vidas. Aqui tem homens e mulheres que se casaram pouco depois da adolescência e hoje tem família constituída, arcando com as consequências das escolhas boas e das escolhas ruins, vivendo, graças a Deus, dentro da igreja, com sua família, escolhas acertadas, famílias unidas, pessoas sendo educadas dentro de conceitos, de preceitos bíblicos. Mas quando o mundo oferecer de tudo para vocês jovens e adolescentes, de 120 anos para baixo, o mundo vai oferecer de tudo para vocês. Mas a Bíblia é que vai te dar a decisão verdadeira. A Bíblia, que é a palavra de Deus, vai te dar a direção verdadeira. O mundo vai tentar enganar vocês o tempo todo, gente. O mundo vai tentar enganar vocês o tempo todo. Por quê? Porque Satanás tentou enganar até Jesus. Imagina vocês que são tontos. O mundo vai dizer para vocês: segue o seu coração. Segue o seu coração. Mas a Bíblia lá em Jeremias 17:9 vai falar assim, ó: enganoso é o coração do homem. O mundo vai falar para vocês: aproveita a vida. Você só vive uma vez. Só se é jovem uma vez. E a palavra de Deus lá em 1 João capítulo 2, versículo 17 vai falar: o mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. O mundo vai dizer para vocês: não tem problema, todo mundo faz, todo mundo está fazendo, é o normal. Mas como a gente leu no versículo principal dessa noite, lá em Romanos 12:2 fala: não se conformeis com esse mundo. Tem muitas coisas que vocês vão ver hoje em dia, que na época dos nossos pais era abominável, na minha juventude se tornou aceitável para muitas pessoas, e agora na juventude de vocês é praticamente obrigatória. Está sendo imposto para vocês todo tipo de coisa que desagrada a Deus. Isso desde drogas, sexualização, enfim, de tudo. O mundo vai falar para vocês: o que importa é ser feliz do seu jeito. O que importa é ser feliz. Mas a Bíblia lá em Mateus 16:24 vai falar assim: negue-se a si mesmo e siga a Cristo. Não é o que me faz bem que eu vou fazer. O mundo te ensina a devolver tudo que te fazem de mal, mas a palavra fala: ame não só os seus amigos, mas ame os seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. Uma frase que tem sido muito falada hoje em dia é: não é errado se te faz feliz. Assinado Satanás, né? Assinado Satanás. Porque a Bíblia, lá em Provérbios 14:12, vai falar o seguinte: há caminhos para o homem que parecem direitos,
mas seus fins são caminhos de morte. Meus queridos jovens, vocês acompanharam esses contrapontos que o mundo diz e o que a Bíblia diz, mas vocês vão reparar também, e levem essa frase para a vida de vocês: mais vale uma verdade amarga do que uma mentira adocicada. E a palavra não vai enganar vocês, a palavra de Deus vai ser sempre sincera e direta, e às vezes direta até demais. Às vezes esse direto de Deus pega no queixo, e pega forte, mas Ele vai te trazer para o eixo de novo, você vai levantar, e vai levantar melhor. Por isso, nessa noite, meus queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês, lógico que eu estou falando mais direcionado para os jovens, mas isso são conselhos práticos para a vida cristã, não só para os nossos jovens, né? Então, baseado na palavra de Deus, eu quero conversar com vocês sobre alguns conselhos que eu, Marcos, baseado na palavra, quero trazer para vocês. Conselho número 1: não confiem no que vocês sentem e não confiem no que vocês pensam. É muito comum aquilo que a gente citou um pouco atrás: segue o seu coração, faz aquilo que te faz feliz, aquilo que te dá prazer, aquilo que enche o teu coração, aquilo que te alegra. Mas muitas vezes você vai passar por esse momento e talvez minutos depois você vai estar vazio de novo, querendo mais. Uma alegria que dura poucos minutos e que depois você se vê pensando: por quê? Por que eu fiz isso? Qual é a razão? Qual é o motivo? Por quê? O seu cérebro vai mentir para vocês constantemente. A Bíblia vai tratar isso de uma forma mais poética, mais direta. Ela vai falar assim: o coração de vocês é mentiroso. Ele vai querer fazer você acreditar em coisas que não existem. É engraçado que a gente comentou isso na aula dos adolescentes há pouco tempo atrás. Satanás, meus queridos irmãos, vai usar de 2 estratégias para com você, para tentar te derrubar, básicas. Primeiro, ele vai falar que não tem problema nenhum. Você fazendo: não tem problema. Não tem problema. Você quer fornicar? Não tem problema. É só ninguém saber. Você quer consumir pornografia? Não tem problema. Só não deixa ser pego. Você quer usar drogas? Que problema tem se te faz feliz? Então ele vai tentar dizer para vocês que não tem problema. Tudo é natural, tudo pode, tudo é muito legal. Mas uma vez que vocês caírem, uma vez que vocês tropeçarem, meus queridos irmãos, Satanás vai falar para você: você não merece perdão, você é sujo. Você vai na igreja depois disso aí que você fez? Eu teria vergonha no seu lugar. Você é nojento. E ele vai apontar o dedo na tua cara e querer dizer para você que você não tem perdão. E que você não é merecedor de perdão. E meus irmãos, pasmem, mas no final das contas nós não somos merecedores de perdão, mas somos recebedores dele. Jesus já te perdoou. E nem interessa o que você fez. Ele falou: filho, eu paguei o preço por esse teu pecado. Mas não é por isso que a gente vai andar em pecado. Mas Satanás vai tentar colocar isso na tua cabeça. Jeremias 17:9, como a gente falou, ele vai dizer: enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas. O coração de vocês vai pender para coisas que aparentemente são boas, que trazem benefícios para vocês, mas o coração de vocês não pode ser o juiz sobre o que vocês farão ou o que não farão. Se atentem ao que o Espírito Santo sopra no seu ouvido o tempo todo, e ele vai dar o caminho certo. Ele vai falar quando e como
você tem que fazer cada uma das suas coisas. E quando você estiver pertinho de pecar mais uma vez, Ele vai falar com você. Ouça a voz dEle. Ouça a voz dEle. E eu tenho certeza que os seus atos mudarão antes mesmo do que você percebe. Antes de tomar uma decisão importante, antes de escolher o caminho que você vai tomar, com quem namorar, aonde trabalhar, o que fazer da vida, ouça a voz dEle. Consulte-o. Pergunte. E eu tenho certeza que Ele vai te surpreender com o quão acessível Ele está. Como é fácil conversar com Ele. E o como Ele está atento a cada uma das suas necessidades. Conselho número 2, que eu gostaria de dar e trazer para os nossos jovens. Enfrentem os seus medos. Principalmente, enfrentem os seus pecados escondidos. Não permitam que eles controlem a sua vida. Irmãos, tem uma frase secular que diz assim: aquilo que você evita te controla. Você já tentou evitar uma pessoa? Alguém que você não queria ver, por algum motivo? E aparentemente aquela pessoa se multiplica. Para onde você olha, ela está. Qualquer lugar que você vá, ela aparece. Qualquer coisa que você faz, ela está por perto. E aquilo que você evita te controla. Chega um determinado momento que você deixa, inclusive, de fazer aquilo que você precisa, porque você é incapaz de bater de frente com seus medos. E porque você está vivendo à mercê dos seus pecados. Talvez isso aí já virou natural para você, já nem parece pecado mais. A gente fez tanto, a gente consumiu tanto, nem deve ser pecado. Às vezes é só interpretação. Às vezes a Bíblia precisava ser atualizada. Misericórdia. Essa é a palavra ideal. Misericórdia. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Eu não lembro o autor dessa frase, mas que verdade maravilhosa. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3, Deus vai falar para Caim: o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti a incumbência tua dominá-lo. Vocês sabiam, meus queridos, que Deus municiou vocês de poder para passar por toda e qualquer tentação, resistir ao diabo e vencê-lo? Olha que coisa maravilhosa. Só que tem algo antes, extremamente importante, que não sempre é comentado. O que, irmãos? Antes de você resistir a Satanás, você precisa se sujeitar a Deus. Olha que passo anterior extremamente importante. Antes de eu resistir ao Satanás, eu preciso me submeter, me sujeitar a Deus. Aí eu resisto a Satanás e ele foge. Quando você não confessa o seu pecado, enquanto você não encara ele de frente, põe nome nele. Qual é o meu pecado? Ah, Senhor Deus, perdoa-me as multidões de pecados. Caramba, irmão, multidões de pecados é forte também. Mas que pecado? Qual pecado? Senhor Deus, perdoa o adultério. Senhor Deus, perdoa a minha fornicação. Senhor Deus, perdoa minha malícia. Senhor Deus, perdoa a minha mentira. Perdoa o meu roubo. Senhor Deus, perdoa, porque eu fui infiel à tua palavra. Dá nome, confronta, enfrenta, mostra arrependimento. Aí as coisas começam a mudar. Irmão, você não precisa enfrentar isso tudo sozinho. Você pode procurar ajuda. Tem batalhas que são pesadas demais para a gente lutar sozinho. Tem pessoas aqui do nosso lado, talvez do seu lado do banco, sentado aí, talvez convivendo dentro da tua casa com você,
passando por crises existenciais que você não imagina. Buracos tão profundos, tão escuros, tão longe de ver uma luzinha no fim do túnel. Mas Marquinhos, aqui nós é crente, Marquinhos. Aqui nós é tudo crente. Ninguém entra no buraco não, irmão, você entra. Crentes também passam por momentos de problemas. Elias se escondeu na caverna, pediu a morte. Jonas pediu a morte. Você já imaginou o tamanho da crise que esses homens entraram para falar assim, melhor seria não ter nascido. Um outro diz, maldito o dia em que me concebeu a minha mãe. Homens de Deus, homens que experimentaram milagres, que viram curas, que viram transformações, que viu descer fogo do céu, passando por crises existenciais. E eles quase perderam, mas tinha uma vozinha falando com eles. Naquele momento, Deus, hoje, você tem livre acesso ao Espírito Santo falando com você o tempo todo. Falando, filho, me dá a mão. Vem, vamos sair desse buraco. Eu quero te levar para um lugar de luz. Essa caverna que você está é escura, é fria. Eu quero te levar para o sol. Eu quero que você contemple mais uma vez tudo o que eu fiz para você. Mas para você sair desse buraco, você vai precisar confrontar os seus medos. Porque quando você está lá dentro desse buraco, por mais estranho que seja, muitas vezes você se sente seguro. Aqui nada pode me alcançar, porque eu estou no fundo do poço. Só tem uma entrada daqui. E para você sair dessa caverna, você vai precisar enfrentar os seus medos. Assim como Elias, você vai precisar olhar para frente e falar assim, tem mais. Aqui não acabou. Tem um propósito. Eu posso ter tido medo por ter sido ameaçado. Eu posso ter me escondido. Mas Deus tem algo maior e melhor para mim. O pecado escondido é uma prisão, irmão. O pecado não confessado é um pecado não perdoado. Você consegue imaginar o quanto isso te afasta da presença desse Deus? Só por isso gera mais do que um motivo para você hoje, nessa noite, confessar cada um deles, por nome, buscar ajuda, se for necessário, e não permitir mais que esse pecado te controle. Então, meu segundo conselho para vocês é, enfrentem sempre os seus medos, e não guardem pecados escondidos. O terceiro conselho que eu quero deixar para a sua vida, meu irmão, minha irmã, e em especial para meus queridos jovens. Mostrem sua fé em Cristo com as suas atitudes, muito mais do que com as suas palavras. É muito fácil se dizer um cristão, mas viver o Evangelho nem sempre é tão fácil. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 7, versículo 20, ele vai falar que a árvore será reconhecida pelos seus frutos. A árvore será reconhecida pelos seus frutos. Sabe o que quer dizer isso? Não é eu dizer que sou cristão. É eu amar como Cristo mandou eu amar. Eu perdoar como Cristo mandou eu perdoar. Eu viver como Cristo mandou eu viver. Coerência. É eu falar e fazer aquilo que eu falo. E eu falar daquilo que eu faço. Isso é coerência. Então não adianta, meus queridos irmãos, vocês terem uma atitude de fé muito bonita e falar assim, eu sou servo de Deus, eu sou um seguidor de Cristo, mas não viverem de acordo
não viverem como se realmente o fossem. 1 João capítulo 3, versículo 18, vai falar assim: não amemos de palavra, mas de atitude e de verdade. E em verdade. 1 João capítulo 3, versículo 18. Olha que texto maravilhoso. É muito fácil falar eu te amo. Mas o amar não é um sentimento, irmãos. Amar é uma ação. Amar é um verbo. Como assim amar é um verbo? O amor por si só não existe. Existem as revelações e as demonstrações de amor. Como você ama? Por que ama? Não adianta ser cristão aqui dentro da igreja. Às vezes vai ter alguém aqui muito fácil de ser amado, como a gente falou ontem. Outros vão ser igual ao Marquinhos. Quando você menos imaginar, está fazendo piada com o tamanho das pernas, né, Sula? Vai ter alguns que vão ser facinhos de ser amado. E outros nem tanto. Mas temos que amar. Seja cristão dentro e fora da igreja, na escola, na faculdade, nas redes sociais, dentro da internet. Não existe uma vida virtual e uma vida real, tá? Se você pecar na internet, esse pecado existe. Ele está computado na tua conta, não do teu char. Isso é importante deixar registrado também. Tem muitas coisas que vão acontecer com vocês jovens. Vocês vão ser perseguidos, talvez, quando vocês realmente começarem a viver aquilo que vocês falam. Provavelmente na escola de vocês, determinadas coisas que vocês se negarem a fazer ou concordar, porque se dizem cristão e querem viver de acordo com a prática cristã, vão levar vocês a serem ridicularizados. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Porque se vocês forem achados dignos de serem ridicularizados por nome desse Deus, quer dizer que vocês estão num caminho muito bom. Quer dizer que vocês estão num caminho muito legal. E talvez vocês nunca vão ver a recompensa dessas escolhas, dessas atitudes aqui nessa terra. Mas com certeza Deus tem algo preparado muito bom para vocês. Irmãos, é difícil a gente entender às vezes isso, mas você não é aquilo que você pensa que é. Você é aquilo que você pratica ser no dia a dia. Você não é aquilo que você pensa que é. Você é quem você pratica ser. Então não adianta você achar que é um bom pai, você achar que é uma boa mãe, você achar que é um bom filho, se você não demonstrar em atitudes que você é um bom filho, que você é um bom pai, que você é uma boa mãe, que você é um bom funcionário. E é interessante porque muitas vezes, quando a gente está falando em relação ao que eu acho que eu sou, aí a gente vai ver o tinhoso, o chifrudo, sabe? O chifrudo. Ele vai querer falar com vocês de formas bem tranquilas. Ele vai levar vocês para dois extremos, muito provavelmente. Um extremo que vai dizer assim: tu é o cara, você é bravo, você tá arregaçando, tá? Tá com moral, você é o top. E é mentira, irmãos, é mentira. Quando ele faz isso com você, ele está tentando inflar o teu ego. E quando o teu ego é muito grande, não sobra espaço para Deus e também não sobra espaço para outras pessoas. Porque dentro de mim só tem eu. E só tenho olhos para mim. E tudo que eu faço é para mim. E até aquilo que eu oferto para o outro é para em algum momento receber crédito por aquilo. Então é para mim também. Então não permitam, meus jovens, que Satanás infle o ego de vocês. Reconheçam quem vocês são e a dependência que vocês têm de Deus. Mas às vezes ele vai falar o contrário também. Não vai falar que você é o cara.
que você está muito bem. Lembra da oração do fariseu? Que a gente comentou hoje na sala dos jovens também. Senhor Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse publicano, pecador, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou oferta da hortelã, eu isso e eu aquilo. Eu. Enquanto isso, o publicano do ladinho orava: Senhor, me perdoa. Perdoa porque eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu sou indigno, eu sei que eu sou impuro. Eu reconheço que só em Ti eu encontro aquilo que eu preciso. E um dos dois saiu dali justificado e o outro não. Mas como a gente comentou um pouquinho atrás, a outra mentira que Satanás vai falar para vocês é: você não vale nada. Você não vale nada. Irmãos, entendam bem isso que eu vou falar. Você tem um valor inestimável para Deus. Ele deu o que Ele tinha de maior valor em troca da tua vida. O que Ele tinha de mais valioso, Ele deu em troca da nossa vida. Mas Marquinho, a Bíblia diz que eu sou como um trapo de imundícia, algo que não serve para nada, a não ser para ser jogado fora, queimado, desinfetado. É verdade, errado não está não, a Bíblia está sempre certa. Mas esse é o valor que eu tinha antes de Deus olhar para mim e falar assim: eu vou amá-lo, independente dele merecer ou não. Eu vou amá-lo apesar de, não por, mas apesar de. E é mais interessante de tudo isso, irmãos, é que a Bíblia também diz que é da mesma maneira que eu tenho que amar vocês, e vocês me amarem, não por, mas apesar de. Não pelo que eu faço, não por quem eu sou, não porque talvez você goste de mim, mas apesar dos meus erros, apesar dos meus fracassos, apesar de talvez eu ter falhado com você. Irmãos, aqui na igreja são pessoas falhas, erradas, pecadores, todos. Não tem um santinho aqui, não tem. Mas todo mundo que está aqui, em algum momento da vida, reconheceu que precisava de algo a mais. Todo mundo que está aqui reconheceu que estava doente, que precisava mudar. Oh, meus irmãos, e aqui na palavra desse Deus tem um remédio. Na palavra desse Deus tem cura. Na palavra desse Deus tem libertação. Você não é quem você pensa que é. Você é quem você pratica ser. Seja melhor. No imperativo, simples, fácil e objetivo. Seja melhor. A cada dia, um pouquinho. Seja melhor. Não amemos de palavra, mas de atitude e em verdade. Queridos jovens, quarto conselho para a vida de vocês. Vocês são, e muitas vezes serão, incapazes de controlar as suas emoções e os seus impulsos. Por isso que o ideal é você dar o controle na mão de quem sabe. Se depender de mim mesmo, eu vou tomar decisões erradas, irmãos. Nossa, já ficou numa encruzilhada que você não sabia se ia para a direita ou para a esquerda? Já teve essa impressão, irmãos? Tem 2 botões, eu preciso fazer uma determinada ação. O botão que você aperta sempre era o outro. Não importa o botão que você foi, né? Parece que ele até troca de função. Se você fosse primeiro no outro, aí ia ser esse que você apertou primeiro. Mas a primeira escolha que você faz é a errada. A gente é inclinado para o erro. A Bíblia fala: em pecado me concebeu a minha mãe.
Então, quando a gente pensa nisso, tem uma ilustração do Nicodemos que eu gosto muito, Augusto Nicodemos, e ele fala o seguinte: imagina que você está dentro de um carro, e esse carro seu, ele pende para a direita, que é a ribanceira. Se você soltar o volante, o que o carro faz? Pende para a ribanceira. Sempre. Soltei o volante, essa é a minha vontade. Meu carro está indo para a ribanceira. E aonde que está o Espírito Santo nessa brincadeira? Ele é a mão do volante. O Espírito Santo é aquele que mantém meu carro na linha reta. É aquele que me dá a capacidade de não me desviar do caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, quando a minha vontade prevalece, meu carrinho está indo para a ribanceira. Mas quando o Espírito controla, eu me mantenho na linha reta. Eu vou de acordo com o meu objetivo. Eu estou indo para onde eu preciso chegar. Vocês, tomados por hormônios, tomados por tantos pensamentos intrusivos, tá na moda falar isso, né? Cadê a Geisa, nossa psicóloga? Pensamentos intrusivos. Quando você deixa aquelas vozinhas dentro da sua cabeça ganhar o que você quer fazer, ditar aquilo que você quer fazer. Como você vai se comportar, se você vai ou não tomar uma determinada atitude. E essa vozinha dentro de você é o teu eu. Pensem assim, ó. O tinhoso é sujo? É sujo. Esse é sujo. Mas o que ele recebe de culpa, estando quietinho na dele, é uma brincadeira, irmãos. Porque esse aí, falando para você que você tem que pecar mais uma vez, às vezes nem é ele, é só o seu eu falando. Quietinho, ele está lá. Às vezes ele está só dando risada, porque isso aí eu não preciso nem mexer. Ó. Eu vou deixar ele parado, daqui a pouco ele vai dar um jeito de fazer as presepadas dele. Esse aí eu não preciso nem me atentar. Misericórdia. Eu quero dar trabalho para esse tinhoso. Se ele quiser me fazer cair, vai ter que trabalhar e vai fracassar. E vai fracassar. Mas quando você pensa no nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos impulsos. Alguém me deu um tapa, leva um tapão de volta. Alguém errou comigo? Corta. Nunca mais vai ter a chance. Alguém alterou a voz na conversa? Eu vou mostrar para ele quem fala mais alto então. Aqui quem fala alto sou eu. Mas Gálatas 5:22 vai falar do fruto do Espírito, chamado de domínio próprio. Um dos gominhos do fruto do Espírito, né? Só tem um. Ou você tem, ou você não tem. Domínio próprio, a capacidade de você resistir àquilo que você quer fazer. Aquilo que eu quero fazer sozinho. Provérbios 16:32 vai falar assim: mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Olha que interessante. Do que adianta você conquistar tudo o que você quer? Dinheiro, fama, status social, reconhecimento. Se você é incapaz de controlar os seus impulsos, você acha que andando sozinho, a sua vontade vai te levar até onde? E é interessante porque esse mesmo escritor de Provérbios, lá em Eclesiastes, Salomão vai falar assim, ó: eu fiz tudo, e tudo que os meus olhos quiseram, eu não neguei. Construiu os palácios, os jardins, teve várias mulheres, mais dinheiro que qualquer outro antes dele, fama pelo mundo todo.
E no final da vida dele, ele diz: eu descobri que tudo isso era correr atrás do vento. Descobri que tudo isso não valeu nada. E quando eu morrer, isso aí vai ficar para um próximo, que talvez nem valorize. Não confiem na força de vontade. Você não consegue tudo aquilo que você quer muito. Mas você vai conseguir tudo aquilo que Deus quer para você. A intimidade com o Espírito Santo é isso que vai ajudar a dominar os impulsos. Sozinho não dá, sozinho eu não consigo. E não é vocês, jovens e adolescentes, lógico que eu estou focando a palavra para vocês, mas estou falando de mim. Se eu for guiado pelos meus impulsos, se eu for guiado pelas minhas vontades, se eu for guiado pelo que eu quero, eu vou fracassar. E talvez não na vida. Talvez os meus impulsos, minhas vontades, os meus desejos me levem a ser bem-sucedido na vida. Mas do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando a gente fala de sucesso, quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando de dinheiro aqui. A gente não está falando de bênçãos materiais. Mas eu estou falando de intimidade com Deus, que me ouve e que me responde. Você é levado todos os dias e você é condicionado a sentir emoções. Mas o agir do Espírito Santo dentro de você é que te dá poder para regular. Você é condicionado a sentir emoções, mas elas não podem te dominar. Você é feito, projetado, programado para ouvir um Deus que vai te trazer para o eixo de volta. Ele vai falar assim: filho, está difícil. Eu sei que está difícil, mas eu quero te trazer de volta para o meu lado. Vocês já ouviram um texto chamado Pegadas na Areia? Bem conhecido, muito conhecido. O texto vai dizer assim: uma noite eu tive um sonho e eu caminhava na praia junto com Deus. E enquanto caminhávamos, um filme da minha vida passava no firmamento ou no céu, como alguns dizem. E eles iam caminhando na praia, Deus e a pessoa, o autor. E ele via as cenas e via as pegadas. E em um determinado momento ele reconheceu que nos momentos de maior dificuldade da vida dele, as pegadas de Deus sumiam e ele ficava sozinho. E ele, indignado, indagou Deus e falou assim: mas Deus, o Senhor me prometeu que estaria ao meu lado. Me prometeu que eu não ia estar sozinho. Por que no momento que eu mais precisei do Senhor, você me deixou sozinho? E Deus, com toda a serenidade que Ele tem, com todo o domínio que vem dEle mesmo, Ele disse: meu filho, nesse momento de maior dificuldade que você está vendo, eu te carreguei no colo. E essas pegadas que vocês estão vendo, que você está vendo, são as minhas. Deus não vai te deixar sozinho. O que nos leva ao quinto e último conselho que eu quero dar para vocês. Na vida vocês vão sofrer. É inevitável. Escolham sofrer pelo que realmente vale a pena. Escolha sofrer pelo que vai trazer alguma mudança. Escolha sofrer por aquilo que vai trazer transformação na sua vida. Em João 16, 33 vai falar assim: no mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo.
Se for para sofrer, eu quero é sofrer bullying na faculdade. Porque eu não aceito que é normal o homossexualismo. Porque eu não aceito que é normal alguém querer matar um feto. Porque eu não aceito que eu tenha que me prostituir com uma pessoa antes do casamento. Mas se for para sofrer, eu quero sofrer por essas causas. Negando a mim mesmo e falando de quem é Cristo. Negando o meu desejo, a minha vontade, quem eu sou, aquilo que eu quero fazer. E mostrando exatamente para que eu vim para esse mundo. É engraçado, uma vez na faculdade, um professor perguntou para a gente qual que era o nosso objetivo de vida. Por que a gente existiu? O que a gente queria fazer? Acho que a Marília estava na sala nesse dia. E o professor virou meio desavisado e perguntou para mim: por que você existe? Qual que é o objetivo da sua vida? Por que você está aqui? Eu falei: eu estou aqui para servir o Deus único e verdadeiro. Eu estou aqui para louvar o nome dEle. Esse é o objetivo de eu existir. Esse é o motivo da minha vida. Uma sala com 30 e poucos alunos, talvez, eu coloquei o professor meio em choque. Ele deu uma... Não, mas... não era essa a pergunta, não, eu acho. Ele travou um pouquinho. Irmãos, parece que com esse testemunho, eu estou querendo falar, nossa, ó, como o Marquinho era diferenciado, como ele era bom. Mas eu não posso parar o testemunho nessa parte. Irmãos, porque como eu falei para vocês jovens, naquele momento, dentro da faculdade, talvez o meu testemunho de vida não fosse exatamente o testemunho que eu dei com as minhas frases, com a minha boca, dentro daquela sala de aula. E eu falo isso para minha vergonha. Eu não era muito diferente dos meus amigos não cristãos na época da faculdade. Não fazia o que eles faziam, ou não fazia tudo aquilo que eles faziam. Mas eu sentava em rodas que eu não deveria estar, eu participava de conversas que eu não deveria participar. Talvez eu poderia ter sido mais eloquente, não só com as minhas palavras, mas com as minhas ações. Talvez eles pudessem ter visto isso na minha vida, mais do que ouvido pela minha boca. Vocês vão ser bombardeados todos os dias e vão ter a chance de pecar e falhar miseravelmente em tudo que vocês fizerem todos os dias. Mas lembrem-se que vocês não estão sozinhos. Essa pegada na areia solitária não é a tua, é de um Deus que te carrega no colo nos momentos difíceis. Jovens, conselhos práticos, diretos. Não confiem em tudo que vocês sentem, nem no que vocês pensem. Que enganoso é o coração do homem. Enfrentem seus medos e pecados escondidos. Não deixe que eles controlem a vida de vocês. O pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Mostrem sua fé em Cristo com atitudes mais do que em palavras. Você não é quem você pensa que é, mas quem você pratica ser. Pelos frutos conhecereis a árvore. Vocês serão incapazes de controlar suas emoções e impulsos. Deixe o controle na mão de quem sabe. Entrega o controle da tua vida na mão de Deus. E deixe Ele guiar você para onde Ele quer que você esteja. E na vida vocês vão sofrer. Escolham sofrer pelo que realmente vale a pena. Uma namorada não vai valer teu sofrimento. Uma escolha errada, todos aqui já tomaram, em algum momento. Todos já tomaram alguma escolha errada. Se Deus permitir, você vai viver o suficiente para corrigir, para mudar esse caminho.
Mas não se engane. O que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Talvez você esteja plantando hoje tâmaras. E uma vez um amigo me disse que quem planta tâmara não come tâmara. Mas esse fruto que você está plantando para outro comer, é uma bênção ou é uma maldição para suas futuras gerações? Vocês vão sofrer. Escolham sofrer por algo que valha a pena. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Sei que o mundo tem atacado de forma tão brutal os nossos jovens. O mundo tem os atingido de uma forma tão violenta, tão direta, tão agressiva. Pai, mas eu sei que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Pai, eu rogo para que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós e com cada um desses nossos jovens, ó Pai. Que eles aprendam desde cedo a ouvir a Tua voz, estarem atentos àquilo que o Senhor tem falado. Se arrependam e se desviem dos seus maus caminhos, ó Pai. Que eles possam caminhar de acordo com o que o Senhor nos instruiu, ó Pai, nos ensinou. E que eles possam fazer diferença. Que eles sejam sal e luz nesse mundo cruel. Pai, a Tua palavra nos ensina a ser sal. E esse sal não é só por aquele que tempera, aquele que dá sabor, aquele que muda o gosto. Mas nós queremos ser sal, ó Pai. Eu quero que esses jovens sejam sal, para encher esse mundo de sede da água da vida, Pai. Que eles sejam transmissores da Tua palavra, onde quer que eles estejam. Que eles vivam aquilo que pregam e preguem aquilo que eles vivam, Senhor. Que eles sejam luz para as nações e que para a honra e glória do Teu santo nome eles possam saquear o inferno e povoar os céus. É isso que nós te pedimos, Deus, agradecemos.